Vamos para a palavra, que Deus tem muito mais para fazer. Abra comigo em Neemias capítulo 4. Quem falou que é? Neemias. Ainda na série Vencendo o Medo. Neemias 4. Obrigada, meu amor. Obrigada, minha equipe linda. Anota essa canção aí. Deixinho do alto. Deixa eu perder, não. Assim Deus vai fazendo. Até a canção vai dando. Aleluia. Temos o poder de escolher. Temer ou não temer. Na série sobre o medo, Vencendo o Medo, eu coloquei esse tópico. Temos o poder de escolher. Temer ou não temer. Há uma manifestação mundial no mundo inteiro e que tem feito pessoas temer, tremer e se apavorar. Nós temos falado muito sobre isso, sobre esse sentimento chamado medo, essas 4 letras que tem destruído pessoas, que tem destruído família e que tem destruído ministérios e lugares onde Deus está. É essa palavra chamada medo. E dando sequência a essa série, hoje, temer ou não temer, a escolha é sua. Ou a gente começa a colocar as palavras para dentro de nós e começamos a combater esse combate diário, que é de não ter medo. Não ter medo. É difícil, apóstolo. Sim, é muito difícil. Sim, é muito complicado. Porém, a nossa força e não a dele. Nós precisamos entender que por nós mesmos nós não vamos a lugar nenhum. Mas através dele nós romperemos qualquer limite, qualquer barreira que se apresenta. Na nossa força, nós não saímos do lugar, nós não conquistamos nada, nós não vencemos nada. Porém, com ele nós rompemos e saltamos qualquer obstáculo que se apresenta, amém? E eu vou começar em Neemias. Neemias do capítulo 1 ao capítulo 6, é toda essa história de Neemias, que é da construção dos muros de Jerusalém, que foi destruída. Neemias, ele era, vou só pincelar a história dele para vocês entenderem, porque eu vou ler o capítulo 4. Neemias era um copeiro de um rei, e ele não só copeiro, como amigo particular desse rei. E de repente chega a notícia na vida de Neemias que Jerusalém, todo o muro que cercava Jerusalém tinha sido destruído. E um pavor toma conta da vida de Neemias, um desespero toma conta da vida de Neemias por causa disso. E ele fica inquieto e o rei pergunta para ele: o que você tem? E aí ele diz: ó rei, eu preciso ir na minha terra, eu preciso ir em Jerusalém, porque lá eu tenho algo a fazer naquele lugar. E o rei dá uma carta para Neemias. E Neemias sai daquele reinado, indo direto a Jerusalém com algo aprovado da parte do rei. Estou pincelando, tá? Porque essa história é muito longa. E quando ele chega lá, ele vê toda aquela ruína, toda aquela destruição. Mas havia algo diferente na vida de Neemias. Havia uma fé que era muito maior do que qualquer circunstância apresentada. Era muito maior do que qualquer luta apresentada. Era a fé em Deus. Neemias sabia que o Deus dele faria algo poderoso acontecer. Neemias reúne todos os homens daquele lugar. E ele começa algo impossível. Sim, impossível para o ser humano, impossível para o homem, mas não para Deus. Neemias reúne poucos homens que estavam naquele lugar e começa um trabalho de reconstrução no muro. Algo impossível até mesmo para os manda-chuvas daquele lugar, mas não para Deus. Neemias não olhou a dificuldade, Neemias não olhou a circunstância, Neemias não olhou os inimigos em sua volta. Neemias entendia que algo ele tinha que fazer e algo Deus o levou a fazer naquele lugar. E aqui no capítulo 4, vamos ver que a leitura é longa. No capítulo 4 de
Neemias, verso 1, diz assim: Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo os muros. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós, caçoou de nós, e a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus, pobres e fracos, pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que ofereceram sacrifício ao Deus deles? Olhe para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Verso 3. Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse, caçoando: pois que construam, basta uma simples raposa andar em cima do muro deles, e o muro cairá. Então fiz esta oração: ó Deus, ouça-nos, porque estamos sendo desprezados. Que tudo isso caia sobre a cabeça deles, e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles. Não apague esse pecado, pois provocaram o Senhor diante dos que edificam o muro. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Mas quando Sanbalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revolta e confusão. Verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Então alguns dos chefes começaram a falar: os trabalhadores estão ficando cansados e ainda há muito entulho. Como vamos terminar a reconstrução desse muro? Verso 11. Nesse meio tempo, nossos inimigos diziam: planejamos um ataque surpresa, e antes que descubram, estaremos bem ali no meio deles, para matar todos e acabar com a obra deles. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacaram de todos os lugares. Por isso, coloquei guardas armados com espada, lanças, arcos, flechas, por grupos de famílias, nos espaços livres atrás dos muros. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lute por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano deles e que Deus tinha frustrado esse plano. Então todos nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Porém, desse dia em diante, somente a metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro, e os pedreiros e os operários faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma ou estavam com a espada na cintura. Enquanto trabalhavam, o tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal
do alarme. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao povo: a obra é grande e nós estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Assim, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde eu estou, e Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro desde o raiar do sol até quando ele desaparecia no horizonte. Metade dos homens estavam sempre de guarda, e eu disse a todos os que moravam fora dos muros que deveriam passar a noite em Jerusalém, de maneira que pudessem prestar serviço de guarda de noite, também trabalhar durante o dia. Durante esse tempo, eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada. Leitura longa, mas necessária. Em casa, com o tempo, você pega do capítulo 1 até o capítulo 6. Se quiser ler o 7 também, é continuidade. Porém, no capítulo 6, a construção é feita. Mas eu quero chamar a atenção para um homem de fé. E eu quero chamar a atenção para um período onde não havia expectativa de nada, onde não havia esperança de nada, onde tudo era destruição. E no meio de toda a perseguição e destruição, ainda tinha palavras contra a fé de Neemias e contra a fé daquele povo. Nós estamos falando de medo, queridos, e nós estamos falando de momentos difíceis. Todos aqui estão passando por algum tipo de momento difícil. Não estou falando de coronavírus, já falei, então não vou ficar falando disso. Mas eu estou falando da sua vida particular. Todos aqui passam momentos difíceis, e todos aqui passam seus altos e seus baixos. Verdade ou mentira? E nós não podemos deixar a peteca cair. Nós não podemos deixar as nossas almas guardadas. Nós não podemos deixar a nossa fé esfriar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. É breve, momentânea tribulação, há período de passagem, vai passar. Mas enquanto você está no meio da bagunça, da tempestade, do furacão, você tem que permanecer em Deus. Neemias foi enviado para Jerusalém, para sua terra natal, para poder fazer algo impossível aos olhos dos homens, mas não aos olhos do Deus dele. Não havia pessoas o suficiente para ajudá-lo, mas a fé de Neemias fez toda a diferença nessa história, queridos. A fé de Neemias, além de fazer a diferença, ainda trouxe de volta a força, o vigor, a esperança para os outros que já não havia mais. Neemias chegou naquele território e ele não só falou, vamos construir. Não, ele trouxe palavras de vitória, ele trouxe palavras de ânimo, ele trouxe coragem naqueles que não havia mais. E através de Neemias, tudo começou a acontecer. Mas no meio do caminho, no meio da construção, se levantou pessoas, se levantou palavras, se levantou o inimigo. Tudo para paralisar a vida de Neemias. Agora preste atenção comigo em uma coisa. Neemias tinha necessidade de sair do reino onde ele estava? Havia necessidade? Não havia necessidade. Neemias estava bem, Neemias tinha teto, comida, amizade do rei, estava em segurança. Porém, Neemias era um homem de Deus. E Neemias amava o seu povo, ele amava a sua família, e ele sabia que o fogo de vida que existia dentro dele não era por um acaso, havia um porquê, e havia um para quê a existência dele. Quando Neemias ouviu a voz do Senhor, e ele atendeu a voz do Senhor, e ele pediu liberação para fazer esse milagre, Neemias sabia que ele não estava indo só. Há momentos nas nossas vidas que temos que reagir. Temos que tomar o que é nosso por direito e colocar em prática, querido. Mas nunca sozinho. Antes de Neemias sair, Neemias teve um momento com Deus. E Neemias orou a Deus. Enquanto Deus não confirmou, Neemias não saiu do palácio. Existem atitudes nas nossas vidas que nós precisamos buscar a face do Altíssimo. É Ele que vai te dar a direção
de cada passo que você tem que dar, por onde você tem que dar, o que você tem que fazer e de que forma você vai fazer. Quando nós agimos pela nossa própria razão, quando nós fazemos pelo nosso próprio pensamento, está tudo errado. Porque não estamos sendo dirigidos pelo Espírito, estamos sendo dirigidos pela nossa razão, pela nossa vontade, pelo nosso querer e não pelo que Deus tem para nós. Falar de medo hoje é trazer essas coisas para nossas vidas. Quando Neemias chega naquele lugar, a gente pensa nisso. Não havia um pedaço do muro de pé. Todo o muro estava destruído. Trazendo para nós hoje, existe vida de pessoas, existe sentimentos, existe famílias e existem situações que não há mais expectativa alguma olhando com os olhos naturais. Não há mais como ter nenhuma chance de reconstrução aos olhos naturais. Porém, Paulo diz muito bem lá em Coríntios que nós não somos guiados, Coríntios capítulo 5, verso 7, nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados pelo que cremos. Neemias chegou naquele território, ele não temeu aquela circunstância, ele não olhou para aquela destruição, ele cria que algo ia acontecer. Tudo cooperou para que ele parasse. As ameaças, as perseguições, as palavras, o socarrismo, o deboche. Será? Vamos ver até onde vai. As pedras estão queimadas. Será que eles não estão vendo que aquilo vai cair? Aí me disseram, sim, o simples... Não entendi. Raposa, isso. Acho que não atrapalha, né? Passar, vai cair. Existem pessoas olhando para as nossas vidas hoje, dizendo assim, será? Até onde que vai? Vamos pensar com isso sobre essa obra aqui. Até onde vai? Será? E o Senhor tem feito. Porque não é pelos nossos olhos, nem pelas nossas vontades, mas é por Ele e para Ele todas as coisas. E nós, como Neemias, precisamos começar a colocar a nossa fé em prática. Existe luta, sim. Existem barreiras diversas. Existe toda forma e todo jeito de paralisar a nossa fé. Porém, eu só sou paralisada se eu quiser. Eu só largo a minha espada se eu quiser. No momento das ameaças, Neemias reúne os homens e divide o que já era pouco, ele ainda divide. Metade vigiava com as armas e a couraça e tudo, e a outra metade armadas construíam. Pensa nisso. Jerusalém é pequeno, gente, imenso. Dava a volta na cidade no muro. Era o que guardava Jerusalém. Capital de Israel. Aquele povo estavam reunidos ao redor da cidade, com uma só força, com um só Senhor, a um só Deus. Eles construíam e vigiavam, eles construíam e vigiavam, eles construíam e vigiavam. Eles estavam só? Era na força deles? Quando o cansaço veio, os chefes que estavam junto com Neemias falaram: Neemias, vamos estar cansados. Aí Neemias, vamos orar. E cada vez que Neemias orava, mais força aqueles homens tinham. Cada vez que Neemias se rendia, mais poder descia. Cada vez que Neemias dava lugar ao Espírito, mais o Senhor agia. No final diz que no capítulo 6, o muro é construído. Envergonhados ficaram os inimigos, e confundidos ficaram os inimigos, porque em todo o tempo Neemias permaneceu na fé que firmava a sua vida. E ele não estava por si só, ele estava pelo Deus vivo da sua existência. Neemias podia ter temido, Neemias poderia ter pegado as suas coisas, ter voltado para o reino e ter largado Jerusalém para lá. Mas Neemias não temeu, ele escolheu não temer. Ele escolheu olhar para o Senhor e ele escolheu dizer: agora vamos romper.
Amém? Vocês entenderam sobre isso? Agora eu vou para os bons. Isso é só uma pincelada. Algumas palavras e situações simples, mas que assustam muito a vida do homem e da mulher, do ser humano. Como tais: assalto, estupro, homicídio, câncer, abandono, não tem jeito mais, morte, guerra, condenados, inferno, e etc, etc, etc. Essas palavras assustam ou não assustam? Assustam. O ser humano sempre está vivendo essas coisas, sempre estão enfrentando momentos difíceis todos os dias de sua existência. Neemias estava vivendo momentos assim, porque palavras vinham da boca de Tobias e de, como é que é o nome do outro? Abalados. Vou saber se vocês estão aqui o meu, hein? Abalados, Tobias. Vinha acusações, vinha ameaças, vinha chocarrice, vinha desafios, tudo cooperava para que Neemias parasse no meio do caminho. Essas palavras aqui que eu disse causam terror, medo, desistência. Porém, querido, nós não temos um espírito de covardia nem de medo, mas o espírito que foi soprado na sua narina quando ele estava te criando é um espírito de poder e equilíbrio, diz lá em 2 Timóteo. Não é um espírito de covardia, não é um espírito de desistência, não é um espírito que para pelo meio do caminho. Eu comecei com o Velho Testamento e vou até o Novo Testamento, provando para você que o que te comanda é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O que comandava a vida de Neemias era o poder de Deus. O que conduzia os passos de Neemias era a vida de Deus. E o que nós tiramos disso para nós hoje? Quando eu me entrego, literalmente, não sou eu que vivo mais, mas é Ele que vive em mim. E a vida genuína que temos hoje não vem de nós mesmos, mas vem dele. E Neemias entendia muito bem sobre isso. E nós precisamos de entender muito bem sobre isso. Sabe por quê? Porque Neemias não tinha ainda a manifestação do Espírito Santo como você tem. O Espírito Santo ainda não habitava em templos feitos de carne e osso. Hoje ele habita em você e em mim. Naquela época, precisava de revelações vindo do próprio Deus. Hoje, o próprio Espírito Santo te conduz dentro de você. A gente só recua se nós queremos recuar. Nós só desistimos se nós quisermos. Porque se eu sei que eu não vivo mais e a vida que eu tenho hoje pertence a Ele, querido, dá licença. Não é qualquer palavra, não é qualquer pensamento, não é qualquer tentativa do inferno que vai me paralisar. É a vida de Deus dentro de nós. Bota a mão sobre o seu peito. Repete assim comigo. É a vida do próprio Deus dentro de mim, se movendo aqui. Eu não vou dar lugar aos meus sentimentos. Eu vou, e de uma vez por todas, viver o que Ele tem para mim. Amém? Salmo 56. Salmos capítulo 56, verso 3. 56, 3. Vamos ler o 3 e o 4, tá? Que diz exatamente assim: mas quando eu senti medo,
confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus, que poderá fazer um simples mortal. Neemias tinha essa consciência, e nós precisamos ter essa consciência se movendo dentro de nós. Confiamos no Senhor e não temos medo. Confio no meu Deus. O que pode me fazer um simples mortal? Aí o povo teme as acusações das trevas. E aí o povo teme o que me foi revelado. Não porque foi revelado tal coisa, porque foi feita tal coisa. Querido, o que poderá fazer o inferno diante do poder que está em você? O que poderá fazer Satanás? Quando ele olha para você, ele vê o próprio Deus se movendo em você. Pois a vida que temos hoje não é nossa, é dele. E ele se move dentro de nós. Amém? Porém, temos uma escolha. Nos submetemos a essas coisas e situações e viver uma vida sem paz alguma, ou nos submetemos ao poder de Deus e viver uma vida completamente transformada, cheia de paz, livramentos, cura, vida plena, salvação e etc, etc, etc. Bom, a escolha é nossa. Neemias, ele poderia ter escolhido e ter ficado no reino, como eu já disse. Poderia ter dado lugar ao medo, porque ele era um homem só, com um monte de gente que não sabia nem lutar. Ele poderia ter largado, olhado para aquela situação e falado: meu Deus, aonde eu vim me enfiar? O que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz essa pergunta para mim diversas vezes. O que eu estou fazendo com a minha vida? Isso não foi agora não, tá? Isso foi bem no início. Agora eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Mas Neemias poderia ter pensado? Poderia ter pensado. Neemias poderia ter deixado o medo tomar conta da vida dele. Mas Neemias escolheu fazer o que Deus tinha para fazer com ele. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja onde Deus quiser te usar. É Ele que vai te usar. E não é o medo que vai te calar, não é o medo que vai tirar a tua força, mas é o Senhor em você que vai te moldar para fazer você vencer todos esses obstáculos que se apresentam contra você. A falta de tempo, a falta de compromisso, a falta de entrega, a falta de busca. Isso é desafios. Isso são coisas que vêm do ser humano e que o inferno tem usado para te arrancar da presença de Deus, para te tirar do centro da vontade de Deus. Porém, o que vai fazer a diferença para você vencer, assim como Neemias venceu, é o ponto de Deus dentro de você. E quando eu falo ponto de Deus, eu não estou falando só da manifestação dele. Isso aí é consequência, eu estou falando da palavra de Deus. É a palavra de Deus dentro de você que faz a diferença, queridos. É o que não deixa você parar, é o que não deixa você desistir, é o que te motiva todos os dias. É isso aqui. Essa pequena letras, esse pequeno livro, que quase ninguém dá nada por ele, é o que te dá tudo. É através dessa palavra que nós rompemos. E foi através dessa palavra que Neemias venceu. Abra comigo em Provérbios capítulo 3, verso 6, verso 5. Provérbios 3, 5. Quase que eu leio o seu, mas é 3, 5, tá? Que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie a sua própria capacidade e entendimento.
Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos. E Ele guiará os seus passos. E você andará pelo caminho certo. Tem gente querendo ir pela sua própria força, pela sua própria maneira de entender, pelo seu próprio jeito. Não, é desse jeito aqui, é dessa maneira aqui. Se não for assim, não tem como. Se não for desse jeito, não dá. E aqui Deus está dizendo: confie no Senhor, e não na sua própria força, ou na sua própria maneira de pensar. Porque quando nós confiamos, e quando nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele vem e direciona os nossos passos. Neemias nunca, em nenhum momento, do capítulo 1 até o capítulo 7, que foi a minha leitura de hoje, Neemias em nenhum momento confiou na sua própria força. Em nenhum momento Neemias achou que ele podia alguma coisa. Em nenhum momento Neemias se achou: a minha sabedoria, o meu jeito de pensar, a minha forma de lutar. Não, preste atenção aqui. Em nenhum momento Neemias fez isso. Em todo o tempo Neemias entregou a sua confiança a Deus. E foi Deus que deu a vitória. Nós temos que parar. Sabe por quê, queridos? Quando nós vamos com a nossa própria força, no início vai tudo muito bem, mas no meio do caminho tu quebra a cara. No meio do caminho tu cai do cavalo. E no meio do caminho tu dá errado. Porque não é da nossa maneira. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é quem sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz para o filho, aquilo que você deseja. Mas não se apega nesse pequeno palavrinha desejo. Porque se o seu desejo não estiver de acordo com o que ele tem na sua vida, nunca você vai viver os pensamentos dele. Os nossos desejos têm que estar de acordo com o que Deus tem para nós. Tem gente que pega esse versículo já aqui e quer fazer da sua maneira e do seu jeito. Porque Deus disse que é para meu desejo. Aparente, seu desejo de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, viverás e colherás o melhor dessa terra. O seu desejo não está de acordo com a palavra, sinto te informar. Você vai dar voltas e voltas e voltas e nunca vai viver o que Deus quer para a sua vida. Porque não é da nossa maneira, é do jeito dele. É da maneira que Ele já determinou. Amém? A palavra dele vai dizer que os passos nossos já foram formados. Já foram traçados. Ele não vai formar de novo, já está traçado. Mas como assim? O que acontece? Somos nós que saímos da rota. Somos nós que saímos do trilho. Damos volta. E sabe o que acontece? Vai ter que voltar para onde ele botou. E vai ter que trilhar o que ele já traçou. Não vamos pagar para ver, né? Neemias não pagou para ver. Ele creu e viveu o sobrenatural de Deus. Devemos notar que é normal ficar assustado devido a algumas situações. Deus criou os seres humanos com instintos de sobrevivência. Por isso, em alguns casos, somos levados até certos tipos de reações. Porém, Deus criou o ser humano para ser guiado não ser guiado pelo medo, mas sim pelo Espírito. E não ser guiado por situações que o medo cria. Deus nos gerou para ter instinto de sobrevivência e não para ter medo, que paralisa e até leva à destruição. Temos que ter esse cuidado, pois Satanás usa essas coisas para dominar as nossas vidas. Deus criou o ser humano com instinto de sobrevivência. Todo ser que respira, animais, pessoas, eles têm instinto. O animal, não sei se você gosta de ver aquele programa de animal, como é que é o nome? Vocês gostam. Se você pegar para ver aquilo, você vê que nenhum. O boi, não é boi que dá o nome, como é que é o nome daquele bicho com chifrão? O búfalo é um búfalo. Mas quando ele vê um leão, ele encara. O que o búfalo faz? Instinto, querido. Instinto de sobrevivência. Leão é menor que ele? Sim. Porém, leão é leão. É o que manda. Então deixa eu correr.
porque senão eu vou virar filé do leão. Então, é um instinto, brincadeiras à parte, mas é um instinto de sobrevivência. Todo ser que respira tem esse instinto. Então, o ser humano, ele tem instinto de sobrevivência. Ele tem sustos, mas ele não é guiado pelo medo. Instinto de sobrevivência não significa medo. É completamente diferente um do outro. O medo te paralisa e te faz refém de sentimentos, de situações. O instinto te faz fugir desses tipos de coisa. Então Deus nos criou com instinto. Há situações que o próprio Espírito Santo vira para nós e gera dentro de nós que nós percebemos assim, epa, peraí, eu não vou por aí. Porque o Espírito já me deu o sinal vermelho. Deixa eu voltar e pegar a outra reta. Isso é instinto. O medo te faz passar, morrendo de medo, e viver situações e circunstâncias que não foi o que Deus passou para a sua vida. Então há uma grande diferença de sentir medo e ser guiado pelo medo, de ter o instinto de sobrevivência e ser guiado por esse instinto. Amém? Entenderam isso? Aleluia. Deuteronômio, capítulo 20. Aí sim, né? Você gosta, né? Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Vamos fazer a leitura até o verso 4. Diz assim: quando vocês saírem, isso aqui é uma ordem que Moisés estava dando para o povo de Israel, que estavam passando por um momento de guerra. E no capítulo 20, no verso 1, diz assim: quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fique com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: ouça. Obrigada, Deus. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem. Não desanimem nos seus corações. Não tenham medo. Não fiquem apavorados. Não aterrorizados. Nem aterrorizados diante deles. Porque o seu Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Neemias sabia disso. Neemias tinha essa consciência dentro dele, sabe, Lucas? A batalha não é tua. Não é você que vai lutar. É o teu Senhor que está lutando por você. E Ele vai te dar a vitória a você. Amém? Isso é para todos nós, queridos. Às vezes olhamos para a circunstância e tememos. Tememos o nível. Porque aquele demônio é tal. Porque aquela situação é tal. Porque esse vendaval aqui está forte demais. Porque está difícil. Para de olhar para a circunstância e olhe para Deus. Quando os discípulos enfrentou a tempestade no mar, eles esqueceram que quem estava dormindo no barco era Jesus. Houve um apagão. Apagão dando na mente de homens e mulheres de Deus. Estão esquecendo quem é que está lutando por você. Estão esquecendo quem é que está em você. Aqueles 12 temeram ao vento e ao mar e esqueceram que lá no fundo do barco Jesus estava deitado. E aí quando percebem que o mestre está com eles, vai: mestre, será que o Senhor vai deixar que morramos? Eu penso Jesus levantando naquele momento. Eu penso. Às vezes eu fico imaginando Jesus. Aí Jesus levanta, olha para a cara deles e diz: aquieta, calma, tempestade.
Vira para eles e diz: homens de pequena fé. Existem situações que parece que o barco vai virar, mas não vai virar não. Existe momento que parece que você não vai sair dele. Sabe aquela areia movediça que vai te puxando? A sensação é essa. A situação é tão brava que a sensação é essa. Vai ser afundando, 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 afundando. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Em Isaías 43. Eu os seguro com a minha vitoriosa mão direita e os mantenho de pé. Não estamos só, queridos. A luta não é nossa. A peleja não é nossa. É o Todo-Poderoso que está pelejando pela sua causa. É Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai te trazer para a beira da terra e não para a areia que está querendo te matar. E Neemias tinha essa consciência e ele sabia completamente sobre isso, queridos. Amém? Deus criou o ser humano com a capacidade de reconhecer o perigo e reagir e não se prostrar diante do perigo. Ele não se prostra diante de situações nem de nenhum tipo de perigo. Como a sua palavra nos revela, Ele nos deu o espírito de poder e de equilíbrio. Sabe, Adão e Eva se prostrou no momento do pecado, diante da situação do pecado, da desobediência, do erro. Se prostrou diante da situação. Porém, Jesus veio para cumprir o que não foi cumprido em Adão. E Ele nunca se prostrou diante de nenhuma situação. E Ele nos garantiu a nossa vitória. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito de quem, gente? É direito de vocês. É herança de quem? Então toma posse do que é seu. Abra comigo em Salmos 3, verso 1. Está percebendo como eu amo passear, né? Nós vamos fazer a leitura dos 8 versículos, tá? Começando com o verso 1, capítulo 3, diz assim: Ó Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos. Há muita gente contra mim, querendo me destruir. Tantos estão dizendo que Deus não está interessado em me salvar. Mas o Senhor é o escudo que me protege, a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça. Clamei em voz alta ao Senhor, e Ele me respondeu do seu santo lugar. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Agora mesmo, cercado de todos os lados por milhares de inimigos, não tenho medo. Levante-se, ó Senhor, salve-me. Meu Deus, vira os queixos dos meus inimigos e quebre os seus dentes. A salvação e a vitória pertencem ao Senhor, e Ele abençoa o seu. Davi estava enfrentando uma guerra nesse momento. Davi estava enfrentando uma peleja nessa hora, quando esse salmo saiu. E ele diz que ele detém paz. E ele levanta confiante. Porque Davi não estava lutando com a sua própria força. Em nenhum momento de toda a história do rei Davi, nós não vemos Davi indo para a guerra. Desde a primeira guerra, que foi contra Golias, Davi nunca foi sozinho. Davi sempre disse que quem ia à frente dele era o Senhor dos Exércitos. Em todo o tempo, Davi trazia sempre Deus para o centro. Sempre rendido nele. E nunca sozinho. Nós precisamos disso, amém? Para ver se vocês estão prestando bem atenção. E aí,
Davi fala nesses salmos aqui, ele está dizendo exatamente sobre isso. O Senhor é o meu escudo. É Ele que me protege. Sabe, quando tudo cooperar para a sua destruição, quando tudo parecer que é o fim, lembre-se que o Senhor está com você. E que Ele é o seu escudo e a sua segurança. É Ele que tem guardado a sua entrada e a sua saída. E é Ele que sabe muito bem ao seu deitar e ao seu levantar. Ele tem te observado. E Ele te conhece perfeitamente. Amém? Você crê nisso?